O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, responsabilizou o Lula pelo ataque em Brasília, o ataque explosivo no STF. Na visão de Ronaldo Caiado, o governo Lula é fraco e, como ele falou, apático. Parece que o Caiado ele tá querendo levar outra traulatada do Lula, como ele levou e passou uma vergonha na frente de todos os governadores, e nós vamos relembrar esse vídeo porque esse vídeo é impagável. O Caiado, ele tá fazendo acenos aos bolsonaristas, porque ele sabe muito bem que esse episódio liquida qualquer possibilidade de anistia. E ele sabe que o Bolsonaro vai ser preso, ele quer que o Bolsonaro seja preso, porque assim ele, Caiado, vai se viabilizar de um modo mais fácil para 2026. E Caiado sabe muito bem também que esse episódio vai provocar uma disputa ainda mais forte dos discursos do velho com o novo bolsonarismo. Tanto que Caiado faz acenos a Pablo Marçal para que Marçal seja o vice de sua chapa em 2026. O problema de Caiado é que ele não se viabiliza como candidato. Em 89, ele foi o candidato que deu traço. E agora ele acha que vai enfrentar o Lula? Coloque nos comentários se você concorda com o Caiado que a culpa foi de Lula pelo ato terrorista em Brasília. Na minha opinião, claro que não. O culpado é Bolsonaro. Caiado teria chances de enfrentar o Lula em 22, em 26 ou vai se sofrer mais uma derrota? Você acha que ele vai ser o herdeiro de Bolsonaro ou não? Deixa o like. Se você quer que o Lula dê outro tapinha no Caiado, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Ronaldo Caiado, ele é governador de Goiás e está desesperado para disputar a próxima campanha presidencial. Então, em função do ataque terrorista que aconteceu na Praça dos Três Poderes, mais especificamente no STF, Caiado começou a criticar o governo Lula, responsabilizando o governo, falando que o governo é um governo fraco, que o governo é um governo apático, e esse clima de tensão seria culpa do governo Lula. Parece que o Caiado, na verdade, ele está querendo levar outra invertida do Lula, porque esse governo fraco e apático, na hora que o Caiado começou a querer cantar de galo, levou uma invertida com uma ironia do Lula, que viralizou, e ele, Caiado, ficou com cara de bolacha vendo o Lula o ironizando. Eu vou mostrar esse vídeo de novo para vocês, esse aqui é o Ronaldo Caiado, porque é um vídeo impagável do Caiado sendo ironizado ao vivo e em público pelo Lula. Ó. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar. Eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. Olha como que ele balança a cabeça. Não existe a hipótese de eu botar a câmera em policial meu. Que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Porque o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. E vocês vejam, eu também duvido que em algum momento da história republicana um presidente serviu tanta comida para vocês como eu servi nessa reunião aqui. Eu não sei, Caiado, eu não sei se chegou para você um pedaço de pamonha. Mas essa pamonha que eu comi aqui, ela veio da noite de Goiás, porque eu ganhei de presente pamonha e o famoso empadão de Goiás. Tá? Então... Lula comeu o Caiado nesse episódio. Ele comeu o Caiado. O Caiado, claro, sabe que a pauta de segurança pública ela é cara para os bolsonaristas e tem feito esses acenos. Porque ele sabe também que depois desse episódio do STF não vai haver nenhuma possibilidade de anistia. Se o Bolsonaro tinha esperança de reverter a cassação, ter anistia, não vai. Porque o ataque, por mais que o Caiado queira responsabilizar o governo Lula, o ataque tem como grande culpado o Bolsonaro. Porque foi Bolsonaro que atuou para criar esse ambiente de tensão institucional que corrobora e motiva as pessoas a fazerem esse ataque, um ataque extremo da pessoa ter a sua própria vida tirada por si só num ataque kamikaze, como o Meia Bomber fez, o tio França. E o STF vai atuar não para coibir novos ataques, claro, isso também, mas para coibir o discurso que motiva esses ataques. Então o Caiado sabe muito bem que não vai ter anistia.
E Caiado sabe muito bem também, e ele trabalha com isso, que como o discurso bolsonarista, radical, explosivo, vai acabar sendo afetado e coibido, o novo bolsonarismo vai surgir, porque Caiado está na política há muito tempo, ele vem de uma dinastia familiar política. Então ele sabe que lá em São Paulo, o discurso do Pablo Marçal suprimiu o Bolsonaro. Bolsonaro ficou com medo de enfrentar o Pablo Marçal. E ele sabe também, Caiado, que nos Estados Unidos, o discurso que venceu foi o discurso de Donald Trump, que apesar de muitos fazerem uma correlação com o Bolsonaro, são discursos diferentes. O discurso de Trump é um discurso mais alinhado ao Pablo Marçal, porque Trump prega a destruição que Bolsonaro está pregando. Mas Trump vai além, porque ele promete a prosperidade da mesma forma que o Pablo Marçal faz. Porque se o bolsonarismo se transformou num movimento religioso, é necessário que haja uma esperança, é necessário que haja um pastor, ou pelo menos um Messias. E Bolsonaro não é esse Messias. O discurso de Bolsonaro ficou velho. E por esse motivo, segundo Malu Gaspar, do O Globo, pela Bela Megali, Caiado já abre a possibilidade de ter o Pablo Marçal como vice em uma chapa em 2026. É o aceno para esse bolsonarismo mais religioso com o Marçal. Não se sabe se Marçal vai disputar 2026 como vice ou não, mas o nome de Marçal é especulado para ser um integrante do União Brasil, para se filiar à União Brasil. E ele poderia se filiar para disputar a vice-presidência com o Ronaldo Caiado em 2026, fazendo uma chapa neo-bolsonarista para enfrentar o Lula lá na frente. E por isso que eu falei para vocês, não há interesse algum, muito antes desse episódio da explosão no STF, de anistiar Bolsonaro. Porque não há disposição política para isso. O Donald Trump pode fazer pressão, mas vai ser uma pressão da boca para fora. Essa pressão não vai ter nenhum tipo de impacto aqui no Brasil. Porque Caiado não quer que o Bolsonaro fique apto para disputar 26, senão o plano dele vai pro vinagre. O Tarcísio de Freitas também não, Ratinho Júnior também não, ninguém quer que o Bolsonaro dispute 2026, porque ele acabaria ofuscando as outras lideranças de direita. Então não há a mínima possibilidade de Bolsonaro ser anistiado ou de Bolsonaro estar nas urnas em 26. O problema do Caiado é que ele não se viabilizou como candidato. Então ele pode espernear à vontade, mas as últimas pesquisas mostraram que Lula segue como favorito. Caiado é um candidato de traço. Em 1989, ele teve traço. Foi ridículo. Uma participação pífia. E agora, mais uma vez, ele vai ter uma participação pífia também. Caiado teve um bom desempenho em Goiás. Isso sim, ele foi muito bem, venceu o Bolsonaro em Goiânia. Mas de Goiás para o Brasil, tem uma distância muito grande. E a julgar pelo que Lula fez com ele na reunião, melhor o Caiado tomar outro rumo, talvez ir curtir Ibiza com o Gustavo Lima e apostar em Jogo do Tigrinho. Porque, eu não sei se você viu, mas eu até cuspi falando do Caiado agora no final do vídeo.